né, os olhos e as histórias e essa alegria do povo mineiro, para mim, foi bastante sensível, assim, bastante impactante. Muito bom também contar com você aí do Rio Grande do Sul nessa participação aqui falando sobre o livro. Agora, Marinês, no livro as pessoas que estão lá compartilham histórias de vida, né? São depoimentos que enriquecem muito para qualquer pessoa que tem acesso ao livro. Sim, exatamente. Primeiramente, França, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar, né, todos os internautas a honra de participar nessa live de lançamento do livro, Bagagem Empreendedora. Aproveitar para cumprimentá-los também pela 9ª edição do FLI Araxá, né, na pessoa do Afonso Borges e também na sua pessoa, que é o maior festival literário de todos os tempos, né? E agradecer também, Michele, a sua participação junto conosco, ter aceitado o nosso convite. Para nós, realmente é uma honra estar aí falando com você nesse bate-papo. Realmente, ô França, o livro, ele conta histórias de sucesso, né? De pessoas de Araxá, de pessoas fora de Araxá. É um livro empreendedor de um instituto empreendedor, onde tem bastante pluralidade, porque aí nós temos homens, mulheres, negros, índios, empresários, comerciantes, engenheiros, ou seja, donas de casa. Nós temos várias opções de pessoas que estão participando desse livro, de casos bastante interessantes. E pessoas de fora de Araxá, que escolheram Araxá também para ser a sua cidade natal, né? E levando em conta que ali nesse livro também nós temos cruzeirenses, nós temos atleticanos e muito mais, porque ali se deixar cada um fala um pouco do seu time que tem amor. Esse que é o grande barato, né? Você ter aí, no caso, diversidade de pensamentos, de estilos, né? Ter essa diversidade que enriquece o livro, né? Você tem gente de todos os jeitos, de todos os pensamentos, né, Marinês? Isso ajudou bastante a dar mais brilho no livro. Exatamente. É um livro que foi escrito com 18 capítulos, né? Com pessoas da terceira idade, e que eu costumo dizer que elas colocaram ali todo o seu sentimento, né? Passando uma parte da sua história de empreendedorismo para nós, para que a gente possa estar lendo, aprendendo, até alguma coisa se identifica com a história de vida da gente ou de algum conhecido, né? Então, é bem interessante o livro, ele é muito bacana. É verdade. Agora, doutora Michele, interessante que apesar dessa diversidade, né, tem muitas características aí em comum e que te chamaram a atenção, né, pelo prefácio que você fez, que é a questão da persistência, por exemplo, né? Exatamente, porque quando até a gente estava conversando antes de iniciar a nossa atividade aqui, os empreendedores, eles são empreendedores desde sempre, e eles têm características em comum, né? Então, e essas características vão se manifestando ao longo da vida. Então, quando a gente lê as histórias que estão no livro, a gente consegue perceber essas características, né? Que é dessa persistência, que é da criatividade, que é da ousadia, né? De fazer algo que ninguém pensou em fazer, ou mesmo de se reinventar. Então, tem histórias ali em que a gente percebe que o autor ele teve uma vida toda de um jeito, e daqui a pouco ele se desafia a fazer algo diferente, se reinventa, e aí ele consegue empreender numa jornada nova e que também traz sentido e propósito, né? Mas quando a gente está falando de empreendedorismo, e principalmente do empreendedorismo sênior e do empreendedorismo 60 mais, o que a gente tem? Pessoas que são empreendedoras a vida toda, né? Então elas vão envelhecendo, elas vão caminhando com essas características e elas vão se acentuando em alguma medida. Muito bom. Agora, a Marinês participou do livro, né? Traz a sua experiência de vida, né, Marinês? Você começou bem cedo, né? Com 17 anos, numa empresa familiar e se tornou uma empresária reconhecida no setor do turismo. Você também conta aí como empreender, né? Às vezes a gente tem uns percalços, obstáculos, nem sempre ganha, mas está sempre mantendo a persistência, né?
Então, eu falo que a minha história, eu gosto muito da minha história, sabe, França, de vida, porque a gente mora no interior, é uma cidade realmente que naquela época os cuidados assim que pai e mãe tinham com os filhos, aquela questão de tradição eram muito grandes. E eu comecei, até foi o único emprego que eu tive. Eu estudava, fazia o científico. Quando eu chego em casa no horário de almoço, meu pai me fala: ó, Marinês, você vai começar a trabalhar na Varig hoje. Papai era representante dessa companhia aérea em Araxá. Só tinha um escritório de representação. A companhia aérea operava em Araxá, mesmo até hoje, operava em períodos sim, períodos não. Mas era uma agência para emissão de passagens aéreas. Eu levei maior susto, mas eu falei: pai, mas como assim? Eu não sei nada. Aí ele falou: não tem problema. Seus irmãos deram conta, porque era uma empresa realmente familiar, você também vai dar. E eu já almocei e já desci para trabalhar. Naquela época, meu pai tinha outros afazeres e ele realmente transferiu aquilo para mim, porque a minha irmã, que me antecedeu, havia passado num concurso de um banco, que na época as condições eram melhores, e ela então seguiu por esse caminho. E ainda bem por isso, porque foi aí que eu descobri realmente o que eu sei fazer hoje, o amor que eu tenho pela minha profissão, as pessoas que nós conquistamos, que passou ao longo da minha vida. E assim eu fui trabalhar, não sabendo nada, dava os meus jeitos, aí eu já fui descobrindo a minha forma de empreender, porque o papai criou todos os filhos para ser líder mesmo, ele entendia que no mundo que a gente vivia, a gente precisava ser líder para vencer na vida. E então eu levava todos os cupons de agência para casa e à noite meu pai me ensinava. Mas assim, eu tenho uma história interessante que eu não relatei no livro, mas o primeiro cliente que eu atendi foi um senhor, que é até parente lá do seu Branquinho aqui do posto. Ele era de Aracaju e foi na agência um senhor mais forte, com um chapéu. Eu, uma menina, a gente fica até meio assustado, fumando um charuto. E ele me pediu um orçamento de passagem. Ai, eu nem esqueço isso, de Belo Horizonte para Salvador, de Salvador para Manaus e Manaus para Porto Alegre, porque ele tinha negócios nesses lugares. Eu fui, humildemente falei que ia fazer, que mais tarde eu passava. A gente trabalhava, não tinha tecnologia absolutamente nenhuma. Nós trabalhávamos aí com tudo manual. Então, eram os livros de OAG que a gente via, onde a rota que era do avião. Eu sei que assim que ele saiu, eu fui lá para o fundo da agência, chorei até. E chorei, falei: meu Deus, como que eu vou dar conta? Mas aí, logo eu fui pegando e fui saindo na frente, entendeu? Fui dando gosto, comecei a me destacar dentro da empresa, pelos nossos regionais. Tinham reuniões em São Paulo que acontecia só com homens, os homens todos lá com terno e gravata, e eu só mulher, sempre muito falante e observadora, e sempre dando as minhas opiniões, né? E assim eu fui crescendo também dentro da empresa, tendo esses destaques, e isso me fez ter uma responsabilidade maior com a minha própria vida, porque aí eu me cobrava mais de mim. Então, desde aquela época que eu já fazia o pós-venda dos nossos clientes, é bem interessante. Quem tiver a oportunidade de ler, né, este nosso livro, que será uma distribuição gratuita, porque ele foi escrito através de um projeto, procure o Instituto Aprender, porque são histórias lindas de empreendedorismo. Nós vamos comentar algumas aqui, que nos fez ser o que a gente é hoje, né, França? Então, é aquela bagagem do passado que a gente foi galgando dia após dia, e estamos aí até hoje atuando na mesma área, e abrimos outra empresa que trabalha em aeroportos, mas é do ramo também do turismo e da aviação.
É isso mesmo, Marinês. Empreender é isso, né? Tem momentos de dificuldade, momentos de querer desistir tudo, mas tem que manter a cabeça erguida e seguir em frente. Agora, você falou aí de ser uma mulher, né? Você foi a primeira mulher a representar uma companhia aérea em Minas, né? Você estava no universo, na época, muito masculino. Você acha que de lá para cá muita coisa mudou e mudou para melhor ou não? Ah, sim, França, com certeza. Naquela época, porque sempre fui muito pulso forte, sabe? E eu conseguia, assim, com uma forma, talvez empreendedora de ser, de levar o meu recado, mas nem sempre eu era ouvida. Muitas das vezes, poucas vezes eu era ouvida. Ouvida no sentido assim, as minhas ideias nem sempre eram acatadas, entendeu? Mas de lá para cá, a mulher hoje tem feito o seu papel. Nós temos, inclusive, uma história que a mulher está onde ela quiser. Mulher, hoje nós temos mulher em todos os ramos, até mulher hoje que pilota avião, que é frentista. Quer dizer, hoje acabou aquilo. Estamos aí lutando para igualar a questão de salários, né? Da mulher com o homem, porque a mulher é uma polivalente, gente. A mulher, ela trabalha em casa, ela trabalha nas empresas, ela trabalha fora, e a mulher, eu costumo dizer, França, que o enxergar da mulher, eles são para vários pontos, né? Não menosprezando os homens, mas o homem foca quase que num sentido só. Nós enxergamos uma amplitude maior. Então, a gente vence, tem vencido sim. Então, hoje, graças a Deus, essa diferença existe muito, muito menor. Eu, quando trabalhei na questão do associativismo, que eu fui também presidente de Câmara da Mulher Empreendedora, podemos falar sobre isso depois, eu fiz trabalhos nessa questão aí de ajudar a mulher se colocar realmente no seu lugar de destaque, porque ela merece. Com certeza, uma prova disso é essa mesa e também a literatura, né? Que a cada dia as mulheres ganham espaço e vem mostrando um talento fantástico, né? E nos ajudando a enriquecer a cultura, isso é muito bacana. Agora, doutora Michele, falando do livro aí, é importante dizer que essa bagagem empreendedora, né, a criatividade não tem limite de idade, né? Ou seja, a capacidade imaginativa, ela continua, né? Com certeza, na verdade, uma das histórias que nos chama atenção é a que se chama Madureza. Daí eu vou pedir ajuda para vocês me darem o nome do autor O também, para me Ernesto Rosa, né? ajudar. Isso. E aí ele fala que estudar, acho que a lição mais importante da história que ele traz é que estudar não tem idade. Né? Então, ele tem toda uma caminhada da vida dele, das escolhas que ele vai fazendo, mas ele retoma os estudos, entra para a faculdade, mesmo com todas as dificuldades que ele teve de aprendizagem ao longo da vida, e aí ele se propõe, e depois ainda vira professor. E aí lança mais 40 livros. Então, essa ideia assim, de que a gente não tem idade, não tem limite, quando a gente tem um propósito, quando tem uma vontade, quando tem uma motivação, isso é uma das lições mais legais que o livro Bagagem Empreendedora nos traz, porque ele vai mostrando através de escolhas pessoais e de desafios que cada um foi se propondo, de que sim, não importa a idade, é possível fazer algo diferente, tentar algo novo, e isso eu acho extremamente bonito, assim, nesse processo do Bagagem Empreendedora. Doutora Michele, aí nesse caso é importante também, você que é um especialista, o idoso se preocupar em manter ativo, né, corpo e mente, para ficar realmente, poder exercer seu papel na sociedade, né? Exatamente, a participação social é um dos pilares aí da questão do envelhecimento ativo, mas essa participação ela se dá na medida do interesse das pessoas, né? Então, muitas vezes a gente começa a limitar as pessoas, porque fez 60 anos e parece que só vai ficar numa questão de baile bingo, quando na verdade as pessoas envelhecem do mesmo modo como vivem. E as características e os desejos e os interesses, a própria questão do interesse literário vai acompanhar as pessoas até o final, em toda a sua caminhada. Então, que elas possam se manter ativas naquilo que lhes desperta o interesse, naquilo que lhes desperta a motivação, né? E muitas vezes reaprendendo a própria questão da escrita, né? Muitas pessoas perdem o hábito de escrever e aí tem que ser realfabetizadas, mas isso pode acontecer aos 70, 80 anos. O importante é entender
que não existe idade, não existe limite, né, para a gente poder se desafiar. É isso aí. Maravilha. Nós estamos aqui já com muita gente participando. Temos o índio Andaiara, que ele está no livro, né? Está participando do livro com o depoimento, dizendo aqui que parabenizando a todos os organizadores do Fli Araxá. Temos também a Lucrécia, dando um abraço para todo mundo. Pessoal do Instituto Aprender, todo mundo aqui já assistindo e atento, querendo saber mais coisas. Então, vamos continuar. Então, uma pergunta para as duas agora. É o seguinte, vocês acham que essa questão de ser empreendedor, né? É uma coisa, muita gente fala, fulano já nasceu predestinado a ser um vencedor. Isso tem isso mesmo? Vocês acham que esse espírito empreendedor é nato ou é fruto de muito trabalho, muita dedicação e só o tempo? Aí Marinês começa a responder. França, eu entendo assim, que tudo são questões de oportunidades e de querer. É claro que muita bagagem a gente traz como hereditariedade em gente. Só que empreender, gente, empreender é uma coisa muito simples, desde que seja a forma como a pessoa enxerga. Empreender é ser feliz, é te fazer sorrir. Empreender é enfrentar as dificuldades, é saber que para todo problema tem solução. Então, as pessoas não podem se desanimar no primeiro obstáculo. Agora, por outro lado, França, tem que ter acolhimento. Se a pessoa ela enxerga uma oportunidade e ela tem um apoio, ela consegue crescer, se desenvolver e empreender. Mas se ela é uma pessoa que vai ser tolhida a vida toda, ela não vai conseguir sair do seu lugar. Então, depende da situação. Tem pessoas que eu creio que nascem empreendedoras natas, sim, e outras descobrem o seu empreendedorismo através de uma ideia e põem aquilo realmente para se tornar uma realidade. Doutora Michele, qual a sua opinião a respeito? Então, eu acho que o empreendedor nato é aquele que ele já nasce com um bichinho do empreendedorismo. É aquele que, desde criança, vai pensar num jeito de fazer um negócio diferente, que vai ter uma ideia diferente, que vai buscar uma solução diferente, né? Mas o empreendedorismo, só pela questão da originalidade e criação, ele não se desenvolve sozinho. E aí eu vou concordar, sim, com a Marinês, que vai depender, muitas vezes, de estrutura, apoio, condições. Existem pessoas que têm características empreendedoras e essas serão empreendedoras até o fim. Outras pessoas, eles vão buscar empreender e vão ter que desenvolver habilidades de empreendedor, o que é um pouco mais difícil, né? Mas não significa que é impossível, né? Porque ser empreendedor é poder se dedicar para alguma coisa. É tu fazer uma escolha que vai te tirar muitas vezes o sono, o tempo que tu tem para tua família, o tempo que tu tem para o teu lazer, para se dedicar para um projeto. Então, quando a gente escolhe ser empreendedor, ou a gente é empreendedor, a gente faz sim escolhas, a gente abre mão, muitas vezes, de uma determinada parte da nossa vida, porque está vislumbrando algo lá adiante, e que vai ser muito bom, né? E todo empreendedor, na sua caminhada, seja ele jovem, ou seja ele mais velho, ele já se frustrou, ele em alguma medida já faliu, ele já teve um negócio que não deu certo, mas não é isso que desanima, porque ele sempre entende que a ideia que ele tem é boa o suficiente, né? Então, eu concordo com o Marinês quando diz que existem pessoas que nascem com essa questão empreendedora, às vezes é de uma questão mais genética, ou de uma motivação, genética no sentido de uma questão mais hereditária, de ter uma força na família que estimula, mas também tem pessoas que, por uma ideia ou ao longo da vida, vão desenvolvendo características empreendedoras. Perfeito. E falando de empreendedorismo, né, eu queria saber um pouco da Marinês sobre o trabalho que o Instituto Aprender realiza em Araxá, que é um trabalho muito voltado para essa área, né? Então, pessoal, França, o Instituto Aprender é um Instituto Aprender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação Social. E o Instituto Aprender ele foi criado em junho de 2002 por empresários e profissionais e também
nosso ex-presidente fundador, que foi o idealizador do Instituto, com a missão de incentivar e promover transformações sociais e econômicas através do empreendedorismo e desenvolvimento humano. Então, a gente trabalha muito para fortalecer o terceiro setor, que é um setor de muita importância, né? Hoje, para a comunidade. Nós desenvolvemos a qualificação, a capacitação de vagas, a seleção de inclusão de pessoas no mundo de trabalho. Nós envolvemos em cada projeto do Instituto ambos os sexos, idosos, jovens, pais na adolescência, e principalmente a inclusão de pessoas com deficiência, que hoje isso está muito carente. O Instituto Aprender, ele qualifica a pessoa com deficiência para incluir no mercado de trabalho. E nós já executamos vários trabalhos, né? Vários projetos com incentivos do CMDCA e do CEMIA, e atualmente nós estamos com o projeto Viver Bem 60+, que é o projeto que é oriundo do livro Bagagem Empreendedora, que eu gostaria depois de ter a oportunidade também, ou agora, fica a seu critério, França, de falar um pouco desse projeto. Pode falar agora mesmo, porque a gente já aborda essa questão dos programas voltados para os 60+. Então, o projeto Viver Bem Mais, França, pessoal, ele tem 7 cursos, olha como que ele é interessante. Ele foi idealizado para minimizar os impactos negativos causados pela pandemia aos idosos, porque com o problema da pandemia, os idosos se viram mortos, né? Não posso mais sair de casa, não posso fazer mais nada, não posso ir na rua, não posso nada. Então, os idosos ficaram realmente muito assim presos, emocionalmente muito abalados. Então, a ideia de criar, de idealizar esse projeto Viver Bem Mais 60 foi em virtude disso. E dentro desses cursos, olha que interessante, nós temos a superação de vida moderna. É um curso que é voltado para a utilização de celulares. Então, nós ensinamos os idosos a usar seu celular, entendeu? Nessa ajuda que eles têm tanta dificuldade. Eu, por exemplo, que não sou da época da tecnologia, tive que me esforçar para aprender muitas coisas. Então, imagina os jovens, que hoje todos têm um celular, inclusive eles. Então, nós ensinamos eles a aprender tanto para lazer, também, quanto pela necessidade, às vezes, de fazer um pedido de um remédio, de ligar numa farmácia, marcar uma consulta. Então, nós temos esse curso lá. Nós temos o YouTuber Sênior, que são aulas para aprender a gravar vídeos. Olha que legal. Então, nesse curso, a gente ensina eles a gravarem vídeos, falamos sobre empreendedorismo para eles, damos brindes que eles adoram, como suporte de celular, fones de ouvido. Então, a gente interage com eles também. Tem o EJA, que para mim esse é um dos fantásticos, é o ensino à distância, é o supletivo, vamos colocar online, né, que nós conseguimos 10 vagas para idosos acima de 60 anos concluir os seus estudos até o final do ano. Então, aquele idoso, por exemplo, que não tinha finalizado o seu ensino, ele se sentia derrotado, não tem segundo grau, por exemplo. Então, é totalmente gratuito e ele vai receber o seu diploma. Olha que bacana. Outro que eu acho muito interessante é a hora do chá. A hora do chá também nós desenvolvemos no sentido de trazer o idoso até a gente para bater papo, para tomar um chazinho, para sair de casa. Isso, gente, quando eu falo trazer o idoso, são cursos que nós montamos para, no máximo, 5 idosos por turma, por conta da aglomeração e por conta das exigências de protocolo a seguir. Então, esse curso da Hora do Chá são chás fundamentados em ervas medicinais. Então, eles adoram, porque a maioria dos idosos crê muito nessa questão de ervas,
né, do bem que isso faz para a saúde. Então, ficou tão interessante, tão aprazível, que antes eram só senhorinhas que iam. Hoje nós já temos alunos senhores também, entendeu? E no final das aulas, com auxílio da professora, eles fazem escalda-pé. Olha que bacana. Então, isso tudo é uma forma de tempo passar, de aprender, de interagir, de valorizar a pessoa. Dentro do Viver Bem 60+, também nós temos o acolhimento social, onde a assistente social preenche a ficha socioeconômica do aluno, do idoso, né? Para conhecer a realidade de cada um e encaminhar ele para a rede, se houver necessidade, né? Para que ele receba aí as ajudas que a rede passa. Temos também uma enfermeira que atua nas áreas das comorbidades dos idosos, que afere pressão, que tira a temperatura, e ela faz, a cada 15 dias também, ela faz uma triagem com exames de glicemia. Isso dá a eles muita segurança, sabe? Temos também um terapeuta, que nós costumamos dizer que ele é o ouvido dos idosos, porque ele escuta o que os idosos têm para falar, das suas alegrias, das suas tristezas, das suas facilidades, das suas dificuldades. Então, isso é importante ter alguém para ouvir o idoso, né? Às vezes eu troco um jovem, porque nós temos projeto jovem também, vocês não perdoam. Verdade. E esse que é fantástico, que nós precisamos, inclusive, divulgar, e as pessoas que estão ouvindo precisam acessar, que é o Armazém 60+. Esse, gente, nós estamos trabalhando para ser um shopping virtual para pessoas com 60+, que desejam divulgar os seus produtos. Então, esse Armazém 60, ele já funciona, que é www.armazém60mais.com.br, que ali nós temos lojas virtuais de pessoas, idosos que fazem tricô e crochê e que querem vender os seus produtos, as pessoas fazem encomendas, que vendem quitandas, que vendem artesanatos, que pintam e que fazem, vasos de flores, de suculentas e etc. Ou seja, os produtos que eles têm são publicados com fotos, com imagens, com tudo. O Instituto ele cria a loja virtual do idoso, insere no Armazém 60+, e o próprio Instituto faz a divulgação. Os jovens do nosso instituto fazem a divulgação gratuita do Armazém 60+. Muito bom. Então, ele é bem interessante. Temos outros, agora que eu não vou falar porque estende muito, claro, mas o instituto tem muitos outros projetos interessantes. Eu quis ressaltar o Viver Bem Mais, porque esse é o projeto atual, que termina em 31 de dezembro, é o que nós estamos trabalhando, e que foi o porquê também do livro Bagagem Empreendedora. Perfeito, são projetos, programas que merecem o nosso aplauso pela inserção, pela oportunidade que está dando a vários segmentos, né? Especificamente no caso dos idosos, você falou aí da importância da convivência, né? O idoso já é muito carente, precisa ser ouvido, né? E isso é muito importante. Agora, doutora Michele, muita gente perguntando aqui, pessoal participando, Tom Carteiro, Rodolfo Magalhães, o Jonas também. O pessoal está perguntando, em relação à pandemia, como fazer com os idosos para mantê-los ativos nesse período de isolamento? Então, né, aí foi o nosso grande desafio, foi entender que, de fato, a vida continua, né? Apesar do isolamento, apesar das orientações de distanciamento social, existe muita vida, né, dentro da nossa casa, dentro das possibilidades. E, de muitas formas, as pessoas com 60+, elas foram se reinventando, né, França? E nessa reinvenção, o que foi possível fazer? Muitos começaram a participar de oficinas online, né, começaram a assistir lives e que foram dando resultados no seu dia a dia. Então, aqueles que já não podiam mais compartilhar e conviver fisicamente nos seus grupos, passaram a fazer isso de forma virtual. O grande impeditivo foi realmente a questão da locomoção. Isso afetou muito, né, as visitas familiares. Então, o que fazer? Bom, a gente aprender a usar a tecnologia e usar a tecnologia a nosso favor. Então, isso a gente tem visto muito que as pessoas idosas passaram a fazer. Então,
com um uso muito bacana da ferramenta Facebook, mas também agora já migrando para o Instagram, né, que é um jeito também de estar conectado e aprendendo coisas novas, mas também recuperando velhos hábitos ou recuperando atividades, fazendo projetos que antes, daqui a pouco com a correria do dia a dia ou com a sobreposição de tarefas, porque não é porque ficou aposentado que não tem tarefa, tem aposentado que a gente sabe que trabalha muito mais em casa, com a família, com as suas questões, do que quando estava no mercado de trabalho. Então, a gente tem alguns pontos nesse sentido. Mas, assim, desenvolver projetos. E aí, esses projetos, a gente não está falando de projetos grandes ou coisas mirabolantes, assim, a gente está falando de projetos de vida. E o projeto de vida com tarefas que tu escolhe, que seja fazer um curso novo, seja aprender uma habilidade nova, seja desenvolver as questões culinárias, seja passar, então, a fazer ligação para as pessoas, ou por vídeo, ou por telefone, para também acompanhar aqueles que estão mais solitários. Acho que a pandemia, infelizmente, nos deixou mais isolados, e muitas pessoas acabaram ficando mais solitárias, né? Não aquela solitude positiva de reflexão e de estar bem, mas de fato estarem solitários. Então, usar a tecnologia para tentar estar mais próximo, mas também ter projetos, desenvolver projetos pessoais. E com isso, eu me lembro que eu ouvi bem no início da pandemia, desenvolva um projeto, mas um projeto de difícil execução, porque é aquele que não vai te deixar desistir. Então, seja escrever um livro, seja escrever um conto, fazer um blog, ou então conviver com as pessoas, nem que seja de forma mais virtual. Aí tu vai me perguntar, Michelle, a questão física, porque muitos idosos acabaram que fisicamente foram ficando mais cansados porque se movimentavam menos. E aí a importância, então, de fazer exercícios ou atividades em casa e pensar atividade física diferente de exercício. Né? Atividade é se manter ativo mesmo, é subir uma escada, carregar uma sacola, realmente fazer as questões do seu ambiente de moradia, do seu ambiente de convivência, de uma forma em que possa estar interagindo com outras pessoas, ainda que virtualmente, França, porque infelizmente a gente não está com grandes perspectivas dessa pandemia terminar. Então a gente também tem que entender que o momento de atenção ainda continua. O que eu acho que acho não, tenho certeza. Nesse movimento aí de pandemia que aconteceu, muitos idosos acabaram entendendo que não podiam mais fazer nada, quando na verdade a vida seguiu um fluxo diferente e a grande pedida foi se reinventar. Né? Então, nesta reinvenção, sim, a questão do uso da tecnologia é importante, aplicativos que ajudem a pensar meditação, que ajudem a pensar como fazer uma horta, que ajudem a reescrever, ou mesmo desenvolver habilidades que a pessoa nem sabe, nem sabia que tinha. E aí a pandemia deu a oportunidade de descobrir isso. É muito importante isso que você falou, é preciso que as pessoas tenham o conhecimento que a atenção continua, né? Sim. Nós temos que conviver com essa situação, estar preparados para ela, não se sabe quanto tempo, e todo cuidado é pouco, né? No sentido de com a higiene, com cuidados ao precisar sair, com a máscara e tudo mais. Agora, doutora Michelle, você viveu de perto essa questão da pandemia pelo trabalho seu na área de gerontologia e também por ser assistente social. Qual que é o seu sentimento em relação a esse período? Você acha que esse momento vai deixar algum legado positivo? Tudo nos deixa um legado, né? Eu acho que a gente tem muitos aprendizados. O que eu vou te dizer, assim, dividir também com a Marinês? Esse foi o momento da gente parar e olhar para uma população que também está mais invisibilizada, assim, que os idosos que moram em residenciais geriátricos. Né? O meu trabalho, ele é mais ligado a isso, eu faço parte de uma frente nacional, que é um movimento voluntário também, de fortalecimento das instituições de longa permanência. E o que a gente percebeu, né? Os números da pandemia nos mostraram que em torno de 5% da nossa população idosa faleceu por conta da pandemia. E o que a gente tem como ensinamento é que, e como princípio na frente, é que toda vida idosa importa. Todo idoso importa. Né? Então, para nós é muito duro uma realidade, um vírus
de uma situação de calamidade pública em que leva essas vidas. Claro, levou jovens, levou adultos, levou crianças, mas 5% da população idosa é um número muito considerável, né? E é um número de vidas, né? Tem um ditado, acho que é africano, que diz que quando morre um idoso, morre uma biblioteca. E eu acredito muito nisso. Esse é um ditado que me acompanha por muitos anos. Cada um é um universo em si. A gente perde um universo toda vez que o idoso falece. Então, o que fica de positivo, apesar da gente estar vivendo um momento ainda de atenção, é que a gente precisa olhar para a população que envelhece. E a gente não olha para ele no sentido de ser um coitado ou de ser, pelo contrário, as pessoas, quando ultrapassam a barreira dos 60 anos, elas já estão nesse universo 60 a mais, mas elas continuam com as mesmas características. E por isso a identidade, o respeito a essas pessoas tem que ser por essa história de vida, por esse sujeito que tem muito a contribuir e que vai fazer essa contribuição social, seja com 60, com 70, com 80, é uma contribuição familiar, é uma contribuição comunitária, mas que é uma contribuição, né? Porque somos todos seres sociais. Com certeza, um aprendizado que o país precisa ter. Nós vemos em outros países como o idoso é útil, ele convive normalmente, sem discriminação, então isso precisa ser praticado aqui. Agora, Maria Inês, nós temos no livro essa questão do 60 mais enfrentando dificuldades com as tecnologias, né? Muita gente vivendo nós temos 2 casos no livro, se não me engano, de pessoas que estão com essa dificuldade, né? De quebrar essa barreira de ser incluídos, né? De forma digital. Como é que esse trabalho que você vê no livro também? Eu até achei a história dele interessante, que ele foi muito, muito autêntico no que ele colocou a respeito dessa dificuldade que ele encontrou. Porque é um dos nossos autores, vou dizer, o Canarinho, a história dele é bacana, e ele fala que ele viu praticamente o fim do negócio dele por causa da tecnologia. Né? Porque ele perdeu o emprego, depois viu nos discos de vinil a possibilidade de fazer, naquela época, as fitas cassetes, que terminaram, vieram os DVDs, que também terminaram, teve um filho que alertou o pai, muda de ramo, porque isso seu está por terminar. E ele passou ainda a fazer os pendrives, que ainda faz até hoje, ainda está vendendo seus pendrives, mas assim sabe que a dificuldade da tecnologia encontrada por ele ainda não se encontrou em outro ramo. Ele ainda está, apesar de toda a dificuldade, fazendo seus pendrives. E é difícil, porque isso, gente, comigo aconteceu também, eu acho que aconteceu com os empreendedores dessa idade, sim, porque a gente começou, não existia nem computador, as coisas foram chegando, uma superava a outra, a rapidez de aprender uma coisa e passar para outra, se você não se atualizar, você ficava para trás, então toda essa dificuldade, mas, gente, hoje eu enxergo que é muito melhor. A tecnologia, o mundo que nós vivemos hoje é muito melhor. Hoje nós não vivemos sem tecnologia mais, entendeu? Ela está evoluindo a cada dia mais. Você hoje fala com pessoas no Japão, onde você quiser falar. Você visualiza, ouve, fala como se ela estivesse do seu lado. Isso para nós é muita comodidade. Então, nós temos que lutar para aprender, sim, porque essa tecnologia ela só trouxe resultado positivo. Às vezes, ela trouxe alguma negativa, como é o caso desse nosso amigo, mas que se ele enxergar a tecnologia de uma outra forma, ele ainda tem muito a fazer. Ele é muito proativo. Com certeza trouxe mais benefícios do que malefícios, né? Agora, essa questão do idoso, doutora Michele, você acredita que tem mais dificuldade na tecnologia ou falta mesmo paciência dos mais novos de ensinar? Eu vou começar falando, porque assim, dentro da minha formação eu também sou psicopedagoga, isso quase, né, tem uma formação em psicopedagogia que é para lidar com dificuldade de aprendizagem, isso quase ninguém sabe, França? Porque
uma formação que é importante para mim, mas eu não divulgo tanto. Mas nessa formação, inclusive que eu fiz um congresso, meu primeiro congresso foi em Poços de Caldas, em Minas Gerais, eu aprendi uma coisa muito interessante. As pessoas, elas não têm medo do que elas não conhecem. A gente usa muito a frase, é o medo do desconhecido. As pessoas não têm medo do que não conhecem. As pessoas têm medo do que elas associam com aquilo que elas estão enxergando de novo. Então, por exemplo, assim, se tu não sabe, se tu vê um pendrive, pegar o exemplo da Marinês, né, a gente falou agora de pendrive. Pega um pendrive, bota na mão. Se eu nunca vi o que é um pendrive, mas aquela forma se associa a uma barata, por exemplo, eu posso ter medo daquilo ali. Porque não é que eu tenha medo do desconhecido, mas eu tenho medo com o que eu associo. Por que eu estou falando isso, França? Porque os idosos, a gente taxa como aquele que tem dificuldade de aprender, como é mais lento, ou como que não vai conseguir se inserir nesse mundo. Mas, na verdade, é o público que mais vem crescendo no acesso às tecnologias e no acesso às redes sociais. Na verdade, tudo depende do interesse. O que a maturidade e a velhice, vou dizer dessa forma, porque eu acredito na palavra velho, o que a velhice nos traz? É uma sabedoria e um certo senso de eu vou aprender aquilo que eu quero se eu quiser aprender. Então, muitas pessoas, elas não se dedicam ou não aprendem porque simplesmente não é importante, não é relevante, não faz tanto sentido. Agora, como uma das oficinas do Instituto Aprender, que tem relação com ensinar o uso do celular, por que os idosos estão aprendendo a usar celular de touch? Por que estão aprendendo a usar videochamada? Porque é uma exigência da era em que a gente vive? Não, porque aquilo ali faz sentido na vida dele. E esse sentido faz com que ele queira se comunicar com a sua família, queira se comunicar com seus netos, queira realmente, de fato, conversar com as pessoas. Então, se tu me pergunta assim, os idosos têm dificuldade de aprender? Todos nós temos alguma dificuldade em alguma medida, principalmente quando aquilo não nos interessa. Claro, daqui a pouco, por questões de envelhecimento, a gente pode ter uma dificuldade visual, uma dificuldade auditiva, até uma dificuldade realmente assim de pegar tão rápido. Mas quando se quer muito uma coisa, a gente consegue, não importa a idade. Então, falta um pouco de paciência da juventude, mas isso é uma característica da juventude, isso é uma característica dos adolescentes, né, de não ter muita paciência para nada na vida. Então, não é essa relação que vai se configurar. E o que é interessante também poder pensar aí, no que a gente está falando de querer aprender ou não, quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue. Né? Então, se a gente quer aprender a mexer no celular, quer aprender a mexer no computador, quer se comunicar nesse mundo digital, a gente vai aprender, porque isso tem a ver com interesse. E a aprendizagem tem relação direta com a emoção. A gente aprende aquelas coisas que mexem com a nossa emoção. E o que fica gravado é nesse sentido. Por isso em que eu não acredito quando diz assim, idoso não aprende mais, ou ele nunca vai conseguir. Na verdade, vai. Depende do estímulo, depende da direção. São muitos os rótulos, né? Na pessoa já acima dos 60, né? Agora, dentro desse contexto, a volta do idoso no mercado de trabalho, vocês veem como positiva, e aí também, em função disso, muitos têm que aprender novas tecnologias, né? Vocês acham que é interessante? Pode começar com a Marinês falando. Eu acho que quanto à vida, França, a alegria de viver, a pessoa é útil, ela tem que produzir. É claro que aquele que já tem uma certa situação que o impede de fazer é diferente, mas aquele... Porque, gente, ir envelhecendo e amadurecendo, eu estou neste momento, eu sou já a terceira idade, não é muito fácil, não. Se a gente não tiver a cabeça, um propósito de que está sendo melhor, dificulta muito. Esse dia ainda falei com meu marido, eu falei, Humberto, engraçado, a gente envelhece na idade, mas nosso espírito é muito jovem. Então, dar a oportunidade para o idoso no mercado de trabalho é muito importante.
eles têm muita experiência boas para contar, tem muito a contribuir. A gente que viaja muito, vê fora, por exemplo, nos países do primeiro mundo, como o idoso tem seu lugar. Né? Então, a gente vê idoso na pizzaria fazendo pizza, servindo mesas no caixa, servindo balcão. Então, eles têm seu lugar. E aqui também precisa ser dessa forma. Né? Nós precisamos dar esse espaço para que as pessoas, senão elas vão morrendo aos poucos, por saber que dão conta de fazer, mas não têm oportunidade. Então, nós precisamos ajudar a doutora Michele, que está aí nessa área, né, de ajudar a incluir projetos nesse sentido, de inclusão de idosos no mercado de trabalho. Tem muito que contribuir. Porque a nossa faixa etária, nós ainda vamos viver muito, gente. Né? Idoso, para mim, hoje, idoso mesmo, com muita dificuldade, 85 anos, talvez, para cima. Até antes disso, a pessoa tem muita capacidade de fazer. Doutora Michele. Eu vou dizer que Oscar Niemeyer estava fazendo o projeto até os 100, né? Então, isso depende muito. O que eu tenho de consideração em relação ao mercado de trabalho? O trabalho ele é um elemento estruturante para nós. Mas o Brasil é um país de profunda desigualdade social. Então, infelizmente, o que a gente vai ver em algumas medidas são idosos que têm que voltar para o mercado de trabalho, não por uma questão de desenvolvimento pessoal ou porque quer continuar trabalhando, mas porque precisa. E isso eu acho um ponto delicado, né? Porque a gente percebe que a gente não tem uma estrutura de política pública que dê conta das necessidades da nossa população na medida que envelhece. Por outro lado, a diversidade nos espaços profissionais é importante. E quando a gente fala diversidade, a gente está falando de uma diversidade de idade também. Porque aquele trabalhador mais velho, ele vai ter características diferentes do trabalhador mais jovem. E ele vai, por sua experiência, muitas vezes muito mais experiência de vida do que de qualquer outra coisa, ele vai dar um posicionamento e uma possibilidade de desenvolvimento para as empresas que um jovem não consegue, embora o jovem vá dominar todas as áreas tecnológicas. Então, quando a gente fala em diversidade, a gente não fala só em incluir a mulher, o negro, a questão LGBT, a gente está falando de uma questão de idade também, porque os trabalhadores mais velhos também têm que fazer parte desse universo. Mas eu sempre fico com um pezinho de dúvida. Quem é esse trabalhador? É aquele trabalhador que trabalha para se desenvolver, para se colocar no mundo e ter o seu melhor visto? Ou é aquele que, infelizmente, trabalha só pela questão da necessidade e aí ele acaba, assim, adoecendo? Então, acho que são pontos para a gente refletir, mas entender que a presença do trabalhador mais velho no mercado é importante. Então, a permanência dele, né? Não ser demitido porque fez determinada idade. Tem mercados em que pessoas com 35, 40 anos já são consideradas velhas, quando, na verdade, já estão no auge da capacidade de contribuição. E aí a gente tem os trabalhadores com 60, 65, que estão... E aí vamos pensar a docência, porque eu sou professora. Quem são os professores que têm hoje uma maior capacidade produtiva, que conseguem fazer ciência, que têm uma produção? São os professores mais velhos. Então, a gente não pode desconsiderar o tipo de profissão, a capacidade produtiva e a importância das diferenças no mercado de trabalho. É verdade. Muita gente agradecendo as contribuições aí, né? A Fabiola Paiva, Antônio Carlos, a Alessandra Santana, a Mariângela, muita gente agradecendo, Tom Carteiro, essas orientações, né? Então, pegando essa linha, a gente já está caminhando para o final. Doutora Michele, que indicações, que dicas você daria como consultora em longevidade, de como envelhecer bem, com bem-estar e qualidade de vida? O primeiro ponto é felicidade, sabe, França? A gente, às vezes, foca tanto na questão de comer bem, tomar remédio, ir no médico, fazer exercício físico, quase que fosse uma cartilha, sabe? Do tipo assim, se eu fizer tudo isso, eu vou viver muito e vou viver bem. Mas cada um tem o seu próprio jeito de envelhecer, porque as pessoas são diferentes. Então, assim, encontrar aquilo que lhe dá sentido de vida e propósito. Se encontra sentido e propósito na questão do autocuidado, na questão de estar com a família, de uma alimentação saudável, que bom. É sempre tempo de rever novos hábitos, de rever novas possibilidades. Mas a palavra né, o Rubem Alves, que é uma inspiração para mim, ele
ele fez uma palestra com idosos e ele chegou lá e disse assim: vocês são todos inúteis. E aí as pessoas, não, porque eu sou útil, porque eu cuido dos meus netos, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E no final ele só disse assim: útil é papel higiênico, útil é balde, inútil é música, inútil é poesia. Né? Então, que vocês tenham uma vida muito mais feliz e inútil do que ser só esse sentimento de ser útil, no sentido de só prestar para executar uma tarefa. Então, para viver bem, viver mais, a gente tem que ser feliz mesmo. Muito bom, excelente. Agora, Maria Inês, falando em felicidade, dá para ser feliz no terceiro setor com tanta dificuldade, né, que o terceiro setor enfrenta? Olha, França, dá para ser feliz, isso depende de cada um. Para ser feliz, felicidade está em cada pessoa, com auxílio das demais, conforme eu coloquei. Agora, o terceiro setor, a gente precisa trabalhar ele muito. Nós precisamos muito trabalhar o terceiro setor. Então, as pessoas precisam muito aí serem enxergadas, né, para ter uma qualidade realmente de vida melhor. Não tem como a gente abandonar o terceiro setor, sabe? Nós somos responsáveis por ele. Nós temos que buscar meios, recursos, sim, de trabalhar esse lado, porque há uma carência muito grande no terceiro setor. E nós estamos aí dentro de um instituto, temos uma parte de responsabilidade nisso, de estar realmente trabalhando muito esse lado. Mas dá para ser feliz, França. Nossa felicidade é poder também fazer felicidade do outro. É poder correr atrás, desenvolver projetos, colocá-los em execução e ver realmente a transformação do terceiro setor. Perfeito. Agora, nós precisamos, França, nós temos muitas entidades bacanas, nós precisamos de mais pessoas sérias para trabalhar, entendeu? Mais pessoas competentes para trabalhar, pessoas que enxergam que estão ali para fazer o melhor para o terceiro setor, e não o seu bem pessoal, como às vezes a gente vê acontecer. Isso é que nos entristece. Voltando ao livro, a gente tem um capítulo aqui que a pessoa fala que é preciso empreender com amor, é preciso ter amor para empreender. O que vocês acham disso, Maria Inês, primeiro? Nossa, eu acho isso tudo. Até foi um dos capítulos que eu selecionei, porque ele fala da forma como ele cresceu, da forma onde ele chegou, e que se não tiver amor, se Deus não for o centro de tudo, nada funciona. Então, ele tem ali os seus funcionários, ele tem a sua empresa, ele tem uma forma de gerir, ele enxergou isso no momento em que ele estava admitindo muitos funcionários, se deparou com a tristeza de um funcionário, e ele enxergou aquilo como: eu valorizo o funcionário e estou esquecendo, deixando Deus na lista de espera. Então, ele passou esse Deus para dentro da empresa dele, e através disso as pessoas enxergaram esse Deus na vida delas, e é o empreender com amor, e sempre humano com seus funcionários. Achei bem interessante, gostaria de parabenizá-lo. Doutora Michele. Então, né, o amor ele tem muito a ver com propósito, né? Então, quando as pessoas empreendem com amor, quando elas têm um propósito maior, o empreendimento, essa ação, ela acaba tomando uma proporção diferente, tanto de realização pessoal quanto de realização social mesmo. Então, empreender com amor, acho que colocar amor naquilo que a gente faz é colocar propósito. E esse propósito é que muitas vezes vai fazer com que a gente deixe um legado. E o que essas pessoas fizeram ao escrever o livro, ao falar no Bagagem Empreendedora, foi deixar um legado. Então, que todo jovem, que toda pessoa mais velha que leia o livro, e que está sendo lançado hoje, que vai ser distribuição gratuita, que possa sentir um pouco da emoção de quem escreveu. Né? E isso também é empreender com amor. Com certeza o livro está cheio de histórias interessantes, né? Vale a pena ter acesso a ele, que é um aprendizado, são lições de vida que enriquecem muito a gente no dia a dia. Agora, doutora Michele, falando de livros, estamos no Festival Literário, você tem livros publicados também. Conta um pouquinho dessa história para a gente.
Tenho sim, na verdade eu tenho mudando de endereço, como escolher um residencial geriátrico. Eu vinha sempre de uma linha mais acadêmica, de organização de livros, que foi o tópico de geriatria e gerontologia, depois participação em capítulos, mas o mudando de endereço, como escolher um residencial geriátrico, foi uma conversa que eu resolvi fazer com as famílias. Eu resolvi fazer uma conversa com as famílias e com os idosos que estavam naquela difícil tomada de decisão de ir para isso, de ir para um residencial. E aí, isso me ajudou a pensar assim, bom, eu tenho uma vivência de 13, 14 anos nesses espaços, e eu sei que lá pode ser um lugar bom, eu sei que lá pode ser uma alternativa, e não a última alternativa. Então, eu fiz essa conversa, aí se eu puder, ó, tá aqui, mudando de endereço, como escolher um residencial geriátrico, e ele realmente é um bate-papo. E sabe o que eu acho mais legal no livro? Não é nem tanto a parte escrita, viu? É porque eu fiz uma homenagem aos meus avós, e para cada abertura de capítulo, tem as fotos deles. Então, eles viraram os modelos do livro, e todo o livro tem ilustração dos meus avós, que são vivos, têm 86 anos hoje, e que para eles foi um desafio, né? Modelar pela primeira vez aos 84 anos, né? Que foi quando a gente fez esse ensaio. Então e a minha avó disse para mim, nunca pensei que com essa idade eu ia ser modelo de retrato. Então, só por isso já valeu. Muito legal essa ideia, muito bacana mesmo. A gente quer replicar essa ideia em Araxá, e, né, para todo mundo pegar essa ideia que ficou muito bacana. Gente, nós estamos caminhando para o final e eu queria agradecer vocês pela participação aqui. Fiquem à vontade para deixar suas mensagens aí, começando pela Marinês. Então, agradecer você também, Michele, né? Essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, agradecer a sua participação conosco, dizer que nós gostaríamos de manter esse intercâmbio cultural entre Rio Grande do Sul e Minas Gerais, né? É como se fosse o churrasco, o chimarrão e o queijo com café, e vamos incluir também o pão de queijo, por que não, né? Vir passear em Araxá será para nós uma alegria. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que participaram conosco, mais uma vez o FLI Araxá, a Livraria Nobel, na pessoa da Tatiana, que disponibilizou espaço para o lançamento do livro. Também a toda a equipe do Instituto Aprender, do projeto Viver Bem Mais 60, que trabalham com responsabilidade, afinco para ver realmente as coisas acontecerem dentro do seu tempo. Né? E dizer mais uma vez, França, da nossa alegria de estar lançando esse livro dentro do FLI Araxá. Isso para o Instituto Aprender representou muito, muito obrigado. E para as pessoas aí que estão assistindo, logo após as eleições, vocês podem estar indo ao Instituto Aprender, que é uma distribuição gratuita deste livro. O Instituto Aprender fica ali na Luiz Colombo, na esquina da Thieres Voltaire. Muito obrigado a todos aí pela participação. Doutora Michele. Eu queria realmente agradecer a oportunidade que o Instituto Aprender me deu de primeiro ler as histórias e depois de participar, né, fazendo o prefácio. Isso sempre enriquece o coração da gente. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, então, né, França, também de conversar contigo, de poder responder, mas também de poder dividir um pouco daquilo que eu fui construindo ao longo da vida. E Marinês, parceria incrível da gente poder realmente conversar hoje, trocar uma ideia, ainda que de uma forma mais distante, mas essa oportunidade, né, que a tecnologia nos dá. Eu aqui do Rio Grande do Sul, poder participar da FLI Araxá, isso não tem preço. Né? Então, eu realmente queria agradecer e ficar à disposição do Instituto Aprender para o que ele precisar. Muito obrigada. Muito obrigado, adorei esse papo gaúcho mineiro, foi muito bacana. Então, pessoal, terminamos por aqui. Obrigado a todos. Fiquem conectados, porque o FLI Araxá não para. Daqui a pouco a programação local tem um bate-papo sobre literatura infanto-juvenil com a Esther Ferreira e a Letícia Braga, do elenco do programa Detetives do Prédio Azul. Então, um abraço a todos e fica ligado no FLI Araxá, que continua. Nove anos, olho no olho. Agora, palavra a palavra. Das palavra a palavra, palavra a palavra. Das nuvens para
9 anos, olho no olho. Agora, palavra a palavra. Das nuvens para você. Fli Araxá. Virtual, híbrido, visceral, interativo. Não há uma língua portuguesa. Há línguas em português, disse Saramago. Não saia de casa. Se cuide. 9ª edição do Fli Araxá, Festival Literário de Araxá. 28 de outubro a 1º de novembro de 2020. Assista tudo